Estamos ali melhorando o ambiente ali em Batatinhas, ampliando o ambiente. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Jesus é bom. E assim, olha hoje para a irmã Zeca, é assim que começa. É assim que começa trabalhando na obra de Deus. E tudo quanto você faz pela obra de Deus, a recompensa ela é muito grande. O maior privilégio que existe na vida do ser humano se chama fazer a obra de Deus. Você já imaginou, irmão, você, tão falho, tão pecador como nós somos aqui na terra representantes de um Deus tão grande, tão poderoso, Criador do universo. Isso é um privilégio que poucos têm e que você tem, de servir a esse Deus tão grande. É você passar pelas ruas e as pessoas olhar para você e dizer: ali vai uma mulher de Deus, olha que lindo. É você andando pelas ruas e alguém vai dizer: ali vai um homem de Deus. Tem coisa mais linda do que isso? Não tem. É um privilégio. Nenhuma autoridade nessa terra, nenhum patamar elevado nessa terra é mais honroso do que ser servo de um Deus todo-poderoso, que é Criador dos céus e da terra. Deus abençoe a todos. E como falei para os irmãos, nós estamos ali em reforma na congregação de Batatinhas. Estamos lutando ali para ampliar o ambiente. Os irmãos sabem que não é fácil quando a gente vamos fazer algo em relação à construção. Meus irmãos, é muita coisa, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia está conosco. Nesse momento nós vamos estar meditando. Se você puder abrir a sua Bíblia e deixar a sua Bíblia aberta, como hoje se trata de um culto de doutrina, um culto onde você vai aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus, é importante que você possa acompanhar na sua Bíblia aquilo que o pastor está pregando, porque hoje existe um erro gravíssimo em muitas igrejas. Entenda, eu não estou falando mal de igrejas, não é isso. Eu estou falando que existe um erro gravíssimo nas igrejas hoje, que é simplesmente na hora da palavra, na hora que o pastor prega ou que o pregador vai pregar, e de repente o pastor manda você fechar a Bíblia, e de repente o pregador manda você fechar a Bíblia. Desconfie quando você estiver em um ambiente que o pregador for pregar, ou o pastor for pregar, e ele mandar você fechar a Bíblia. Já desconfie, porque provavelmente ele não quer que você saiba que ele vai falar besteira no altar. Então é muito importante que você acompanhe o que a gente pregamos, porque se é uma coisa que eu prego se chama Bíblia. Eu não sei falar de outra coisa a não ser da Bíblia. E tudo quanto eu falo no altar da igreja, eu falo com prioridade, eu falo com conhecimento, e você vai acompanhar aí no seu lugar. Glória ao nome de Jesus. Versículo de número 31. Olha o que diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra de... Olha que coisa linda e interessante. É muito importante que você entenda isto aqui. O capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, que Atos dos Apóstolos é conhecido como Atos do Espírito Santo. Por que Atos do Espírito Santo? Porque se você observar do capítulo 1 até o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver categoricamente a manifestação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no meio do seu povo. E entre as manifestações do Espírito Santo, nós vamos observar algo extraordinário, que ele sempre se apresenta quando tem momento de oração. É importante que os irmãos entendam isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles estavam reunidos, unânimes, em oração, em busca da promessa que foi profetizada por Jesus no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando ele disse: não vos ausenteis
até que do alto sejais revestido de poder. Promessa tal que o profeta Joel também profetizou no seu livro. Joel é um dos profetas menores, e ele falou que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito Santo. Mas é algo que me chama a atenção, porque os discípulos no capítulo 2 eles estavam em oração. E aqui no capítulo de número 4, versículo 31, eles aqui estavam reunidos em oração. Se é uma coisa que está sumindo das igrejas, se chama oração. E nós não podemos, irmãos, ficar sem orar. Um crente que não ora, ele está apto ao fracasso espiritual. Um crente que não ora, ele é um crente sem estrutura. Ele é um crente que qualquer adversidade da sua vida, ele vai ficar totalmente destruturado e abalado. Mas o crente que ora, ele tem mais estabilidade, ele tem mais força, ele tem mais ânimo para estar na presença de Deus. Por isso que a igreja primitiva, ouça isso que é importante, por isso que a igreja primitiva, ela tinha um costume de orar. E não era aquela oração momentânea, não. Eles oravam continuamente. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Orar sem cessar é orar em continuidade. Não é orar um dia, 3 dias, não. Uma semana, 3 meses, não. E muitas das vezes possa estar faltando isso na sua vida. E muitas das vezes possa estar faltando oração na sua vida. E você precisa orar. Quanto mais você ora, mais forte você vai ficar. Um crente que ora, ele é totalmente diferente. Um crente que ora, ele age diferente. Um crente que ora, ele fala diferente. Um crente que ora, as suas atitudes, reações, os seus projetos, tudo que ele faz é totalmente diferente. Porque um crente de oração é um crente que tem intimidade com Deus. Eu nunca vi ninguém conversar com Deus se não pela oração. Irmãos, para você estar tendo contato com alguém que está do outro lado, de um estado, de um país, é necessário você usar as redes sociais. Você vai pegar o seu WhatsApp, vai fazer uma chamada de vídeo, vai mandar um áudio, seja lá o quê, e você vai ter contato com aquela pessoa. Mas só existe um número que te liga ao céu. É o que está escrito em Jeremias capítulo, eu vou ler para você. É melhor ler, porque uma coisa é falar, outra coisa é a gente ler. Leia comigo 33 de Jeremias. Este é o telefone de Deus. Esse é o telefone de Deus, pastor. Deus tem telefone, tem sim, está aqui. E eu vou mostrar aqui o telefone de Deus. E o número dele é 333, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é o telefone de Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Porque é na oração que você fala com Deus. Porque Jesus não tem WhatsApp, Jesus não tem Instagram, Jesus não tem Facebook, Jesus não tem canal de YouTube, não tem. Para falar com Ele é só por intermédio da oração. E Jesus se preocupava muito com a oração. Se você observar quantos momentos Jesus não passou de oração. Certa vez Jesus olhou para o seu discípulo e disse: olha, sobe no barco, vai adiante, porque eu vou ali orar. E Jesus estava orando, e de repente o barco estava lá no meio do mar. Olha atenção, o barco estava lá no meio do mar. De repente um vento sopra ao contrário, porque o vento, quando sopra, ele não avisa a hora que vai soprar. Quando o vento quer soprar ao contrário, ele não vai dizer cheguei para soprar, não. Os discípulos estavam no meio do mar. Quando a onda está agitada, o vento está soprando ao contrário, o desespero bate. E quando o desespero bate neles, eles pensavam que ia morrer. Eles pensavam que ia se acabar, eles pensavam que era o fim. É isso que acontece na vida de um crente que não ora. Quando o vento bate, ele pensa que é o final da sua vida. Quando as dificuldades batem na sua frente, ele pensa que vai se acabar, vai morrer e tudo não vai mais dar certo na sua vida. Eles estavam desesperados no bar. De repente vem um que vem da oração. Olha a importância da oração. Jesus vem da oração. E quando Jesus vem caminhando sobre o mar, os discípulos olham, vê aquele clarão em cima das águas, e de repente eles dizem:
máxima, Jesus se aproxima e diz: não tem mais, sou eu. E Jesus sobe para o barco e a tempestade se acalma e o vento se acalma. Porque, meus irmãos, na oração ela te dá estabilidade para você continuar de cabeça erguida, seja qual for o momento difícil que você possa estar vivendo. Jesus, ele deu um exemplo de oração. Então eu nunca vi ninguém orar como Jesus. Jesus orava demais. Jesus orava tanto. Jesus tinha prazer de ter contato com o Pai em oração. Porque Jesus sabia que a oração era importante. E ele tentou impor isso para a igreja primitiva. E ele conseguiu, porque a igreja primitiva colocou em prática a oração. Eles se reuniam constantemente para orar. Eles se reuniam constantemente para estar em intimidade com Deus. É isso que é importante que a igreja aqui em Belém de Maria, que a igreja no Brasil desperte para a oração. Você tem que ter um momento de oração. Talvez seja isso que está faltando para Deus fazer algo que você tanto está pedindo. É a oração. E quando você ora, Jesus, ele vai mandar a resposta que você precisa. Glória ao nome de Jesus. Se você observar comigo também o capítulo de número 22 do Evangelho de Lucas e o versículo a partir do 39, nós vamos observar mais um período que Jesus estava em oração. A ministração desta noite é essa oração. A oração é a chave do teu sucesso. A oração é a chave do teu milagre. A oração é a chave da resposta que você precisa. Como é que Deus vai te responder se você não ora? Como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não fala com Ele? Se você não busca Ele em oração? Você precisa ter um momento de intimidade com Deus. Versículo de número 39, eu estou lendo Bíblia para os meus irmãos. Eu não estou falando de mim. E essa mensagem aqui, esse ensinamento vem primeiro para mim, para depois ir para vocês. Versículo de número 39, olha o que diz: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. É um costume que Jesus tinha. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentações. Eu vou repetir de novo: orai para que não entreis em tentações. Porque tentações vêm. A gente pode ser tentado a qualquer momento. 24 horas por dia vem tentações para tentar me afastar de Deus. Vem tentações, vem pratos oferecidos pelo adversário para te tirar da presença de Deus. A tentação vem, mas você não pode entrar dentro dela. Porque ser tentado não é um problema, irmão. Jesus também foi tentado pelo diabo no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Jesus foi tentado, o diabo começou a oferecer muitas coisas para Jesus. Ele foi tentado, mas ele venceu na oração. Ele estava em oração. Toque atenção para isso. E não tem como você resistir às tentações se você não estiver em oração. Quem não está em oração entra dentro da tentação. Quem está na oração, existe um bloqueio que impede de você entrar e ceder àquela tentação. Mas se você não ora, você está apto a se entregar às tentações que vêm ao decorrer dos dias na tua vida. E você quer ver uma coisa terrível. Você está pensando que o adversário das nossas almas, ele vai te tentar quando você estiver bem? Não. Você acha que o adversário das nossas almas, ele vai te tentar quando vai tudo bem na sua vida? Não. Ele vai te tentar nos momentos mais fracos da sua vida. Quando ele perceber fraqueza na sua vida, quando ele perceber que você está desligado de tudo, que você está desligado da palavra, que você está desligado da consagração, que você está desligado do jejum, que você está desligado da comunhão, que você está desligado da palavra, ele vai entrar em ação para tentar acabar com a sua vida. Mas se você tiver em oração, você não vai entrar nestas tentações que vêm sobre a sua
sua vida. Glória ao nome do Cordeiro vivo. Versículo de número 41. E apartou-se para ele a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Isso é Jesus. Ele se colocava de joelho para orar. Tem crente que não quer dobrar o joelho para orar, irmão. Eu não entendo isso. Porque tem pessoas que me dão, mas Jesus me ouve deitado. Claro que vai ouvir. Jesus me ouve sentado. Claro que ele vai ouvir. Jesus me ouve da forma que eu quiser, em pé, claro que ele vai te ouvir. Mas quando eu olho para Jesus, ele dá um exemplo de dobrar os joelhos para orar. Está na Bíblia, no culto de doutrina, é isso, é para você aprender mesmo. Leia para você depois não dizer, meu Deus, o pastor está falando na Bíblia. Não está na Bíblia, não. Está sim, você já lê Lucas capítulo 22 e o versículo de número 41. E apartou-se dele, Jesus deixou o seu discípulo à parte, em um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus tinha esse hábito de dobrar o joelho. É bem verdade que Jesus também orava em pé, claro que sim, mas Jesus tinha o hábito de dobrar os seus joelhos para orar. E o cristão, ele tem que saber que precisa dobrar os joelhos para orar. Em casa, na igreja, aonde você estiver, não se ausente da oração. Meus irmãos, nós vivemos uma época tão complicada hoje. Porque nós sabemos que a iniquidade, que é o pecado com consciência, tem se multiplicado. Você percebeu que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente via o povo orar mais. O povo tinha mais prazer de orar, irmãos. O povo vinha para a oração. O povo tinha prazer de buscar a Deus em oração. Hoje, para você ver o povo orar é difícil. Hoje, para você ver o povo dobrar o joelho é complicado. Porque as coisas estão se complicando um pouco. Parece que está esquecendo do princípio bíblico. Está esquecendo do que Jesus ensinou, que é preciso orar, que é preciso estar em oração diante da sua presença. Eu estou vendo tantas pessoas desistir da fé. Eu estou vendo tantas pessoas que antigamente pregavam, cantavam, louvavam a Deus, dirigiam igrejas, e hoje estão afastados da igreja. E às vezes a pessoa olha e fala, meu Deus, como foi que fulano caiu no evangelho? Faltou oração. Nós temos que orar, irmãos. A oração, ela tem da estrutura e sabedoria. Ore mais, busque mais. Eu sei que orar não é bom. Tem pessoas que dizem que orar é bom. Orar não é bom, irmão. Você acha que é bom você estar no chão de joelho? Doendo coluna, doendo joelho? Não é fácil orar, mas o cristão, ele não pode se ausentar da oração. Aprenda isso e coloque em prática na sua vida. Se você não ora, você está apto ao fracasso espiritual. Quem diz amém por isso? A igreja primitiva, ela tinha isso em comum, essa prática diária. Não é uma coisa única, simplesmente, mas era diária. Diariamente eles se reuniam para orar. Hoje a gente tem prazer de se reunir para tudo, irmão. Hoje a gente tem prazer de se reunir para comer uma lasanha. Hoje nós temos o prazer de se reunir para ir a um restaurante, a uma churrascaria. Hoje nós temos o prazer de se reunir em um churrasco. Mas hoje, raramente, você vê o povo se reunir para oração. Pode ter certeza, se você faz um evento e você diz assim, vai dar o pregador fulano de tal, a cantora fulano de tal, você pode ver, irmão, vem caravana de todo canto do mundo para ouvir aquele pregador, para ouvir aquele cantor. Agora, se você anunciar e dizer, nós estamos em uma campanha de oração, tem 1 hora de oração hoje à noite, pode ter certeza, é Pedro, Tiago e João no barquinho.
Não passa disso, porque o povo não quer mais orar. Você lembra das vigílias de antigamente? As vigílias, eu não prego mais em vigília, é uma decisão minha. Eu já preguei muitas vigílias. E você entrar lá no meu canal no YouTube, você vai ver quantas vigílias enormes eu preguei. Hoje eu não prego mais em vigília, porque vigília hoje se tornou competição de pregadores. É vários pregadores na noite, e um prega, e outro quer mostrar que prega mais do que o outro. Um canta, e o outro quer mostrar que canta mais do que o outro. E oração não tem. Eu sou um tempo de vigília. A gente se dobrava o joelho de 10 horas da noite, se levantava 2 horas da manhã. A primeira etapa, se levantava, cultuava 1 hora, depois dobrava o joelho mais 1 hora de oração, cultuava mais 1 hora, depois dobrava mais uma vez 1 hora de oração. Essa é a vigília que eu participava. Hoje vigília, irmão, é simplesmente blá 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 e nada mais. Oração passa muito longe. E quando ora, é aquela oração raquinda, é aquela oração sem graça, é aquela oração que ninguém sabe o que estão orando. Não é aquela oração de quebrantamento, aquela oração de dizer: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho condição, mas o Senhor tem. Eu sei, Senhor, que eu tenho falhado, mas me dá força para melhorar. A oração de quebrantamento. Sabe como é as orações do das vigílias? Senhor, abre a porta da graça. Senhor, abençoa teu filho. Senhor, dá emprego. Senhor, dá carro. Senhor, dá chave. Mas não tem aquela oração mais: Senhor, quebranta-me, melhora o meu caráter, me ajuda a melhorar o meu caráter, ajuda a melhorar a minha intimidade contigo, arranca o que não presta da minha vida, tira aquilo que está me atrapalhando de buscar a tua presença, tira aquilo que atrapalha de sentir a tua presença na minha vida. Essa é a oração que Jesus quer ouvir de você. Todos nós precisamos orar assim. Quantas das vezes eu boto minha cara no pó e falo: Jesus, tira tudo que não presta da minha vida. Porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos imperfeitos, não existe crente perfeito. Nós estamos buscando a perfeição. E essa perfeição nós só vamos adquirir no arrebatamento da igreja. Quando esse corpo for revestido de uma glória, aquilo que é mortal for revestido na imortabilidade, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Só nesse período é que nós vamos estar em uma condição perfeita. Enquanto não chega esse momento do arrebatamento, nós temos que jogar a cara no pó, o joelho no chão, para orar e pedir a Deus misericórdia sobre as nossas vidas. Aprenda isso. Essa é a palavra que Deus coloca no meu coração nesta noite. Oração é a chave da tua vitória. Por isso que os discípulos certa vez chegou para Jesus e disse assim para ele: como é que nós vamos orar? E ele disse: vocês vão começar a orar assim, porque tem gente que diz: eu não sei orar, só é abrir a boca. E Jesus começa a ensinar e diz assim: orareis assim. E diz na oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Jesus ensinou os discípulos a orar desta forma. E depois desse período de oração, você agora começa a interceder pela sua casa, pela sua família e por todos aqueles que você sabe que precisa orar. Toda vez que você dobrar os teus joelhos, não comece logo orando de outra forma. Comece orando primeiro o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus ensinou. Em seguida você continua a tua oração, intercedendo por tua casa, tua família, nossa cidade, enfim, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Ore, porque a oração é o segredo do teu milagre. O apóstolo Paulo tinha isso também em prática na sua vida.
a oração. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar Paulo e Silas. Eles têm esse hábito de adoração. O hábito de orar tem que estar vivo dentro de nós. Quem diz amém por isso? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a esse Deus que é poderoso. Deus abençoe a presença de todos os irmãos. Este foi o ensinamento que Deus colocou no meu coração para esta noite. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Coloque em prática. Se você não tem orado, comece a orar. Se você não tem orado, ore. É importante você orar. Neste momento, eu peço que os irmãos continuem orando por nós, para Deus continuar nos dando força, graça, para prosseguirmos firmemente. Unidos, somos mais fortes. A Bíblia diz com muita clareza: um ao outro o ajudou. Está lá em Isaías. E ao seu companheiro disse: esforça-te. Ajude o seu irmão. Ajude a sua irmã, esteja junto com ele, esteja junto com ela, porque o mesmo céu que você está lutando para ir, é o mesmo céu que o teu irmão está lutando para chegar. Esteja ao lado do seu irmão, seja qual for o momento da vida. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos pela sua palavra. Venha, Senhor, aplicar ao coração dos teus filhos, guarda, livra, protege. Que possamos viver a tua palavra em nossas vidas, que possamos colocar em prática em nossas vidas esta palavra, pois tu sabes, meu Senhor, que a tua palavra, ela nos dá a direção que nós precisamos, ela nos mostra aquilo que nós precisamos. Muito obrigado, Senhor, pois se não fosse a tua palavra, o que seria de nós? Nós só estamos aqui porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito do homem. Leva em paz e em segurança a cada um dos teus filhos aos teus lares, e a paz que o teu filho precisa para a glória do teu nome. Senhor, entra com providência nas causas impossíveis, aquilo que tem inquietado o teu filho, que tem preocupado, haja de forma especial. Visita o lar de cada um dos teus filhos nesta noite. Nós pedimos essa bênção hoje e sempre. Amém. Se tiver alguém que quer entregar sua vida para Jesus, a oportunidade está em aberta neste momento. Se não houver, que Deus possa te dar outra oportunidade. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, nossos visitantes, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, você sempre ainda diz. Amém. Amanhã às 19 horas, no mesmo lugar, louvamos e adorando ao Senhor Jesus. Estaremos aqui com os irmãos amanhã, se assim Deus o permitir.